O sol escaldante de São Paulo batia impiedosamente sobre o asfalto da movimentada Avenida Paulista. Abel Ferreira caminhava com determinação, seus passos firmes ecoando no calçamento movimentado. Vestia uma camisa social discreta, calça bem passada, mas seu semblante revelava uma mistura de frustração e determinação que vinha carregando há anos. Acabara de sair de uma reunião importante e decidiu realizar um sonho antigo: visitar uma prestigiada loja de carros importados. Seus olhos brilhavam ao admirar o vermelho vibrante de uma Ferrari na vitrine, símbolo de sucesso que representava muito mais do que um simples automóvel. Era a materialização de anos de trabalho e superação. Se você gostou do começo desta história, clique no botão de inscrição agora e ative o sino de notificação para não perder a próxima parte desta história incrível. Seu apoio significa tudo para mim. Ao entrar na loja, Abel foi recebido por um vendedor que, num primeiro olhar, o julgou rapidamente. Seu sotaque, sua aparência, tudo parecia gritar não pertencimento para os olhos preconceituosos do funcionário. Antes mesmo que Abel pudesse expressar seu interesse, foi tratado com um desprezo velado, quase imperceptível para quem não estava acostumado com sutis manifestações de discriminação. "Posso ajudar?" perguntou o vendedor com um tom que traduzia claramente: "Você não deveria estar aqui." Abel respirou fundo. Sabia que aquele momento seria mais um capítulo em sua jornada de provações e superação. Não seria a primeira vez que enfrentaria barreiras por ser quem era. Comentem abaixo. Você já passou por uma situação de discriminação? Como reagiu? A história de Abel começava muito antes daquele instante tenso na loja de carros importados. Seu passado era um mosaico de desafios, esperanças e uma determinação inabalável que o transformaria de um menino do interior de Minas Gerais em um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial. Nascido em uma pequena cidade chamada Mococa, no interior de Minas Gerais, Abel cresceu em um cenário onde os sonhos pareciam reservados a uma minoria privilegiada. Seu pai, Antônio Ferreira, era um caminhoneiro obstinado, homem de mãos calejadas e olhar cansado, que enfrentava longas semanas nas estradas para garantir o sustento da família. Cada viagem era um sacrifício silencioso, um ato de amor disfarçado em suor e poeira. Sua mãe, Dona Maria, costureira de mãos ágeis e coração generoso, passava horas à luz de uma lamparina, costurando não apenas roupas, mas também os fios de esperança que mantinham a família unida. A casa simples onde Abel foi criado era um reflexo da vida que levavam. Paredes de alvenaria sem reboco, um telhado que rangia nas noites de chuva, mas um lar aquecido por valores profundos. Desde pequeno, ele observava o esforço dos pais com um misto de admiração e responsabilidade. Não queria apenas sobreviver como eles, queria transformar o destino da família, escrever um capítulo diferente. Foi nos campos de terra batida de Mococa que Abel encontrou sua verdadeira vocação. Com uma bola improvisada feita de meias, velhas amarradas com pedaços de jornal amassado, ele corria descalço entre os amigos, driblando não apenas os adversários, mas as limitações que a vida insistia em impor. Ali, sob o céu aberto e o sol ardente, nascia uma intuição tática que mais tarde o consagraria como um dos grandes estrategistas do futebol. Ele não jogava apenas por diversão. Jogava com propósito, como se cada partida fosse uma chance de provar algo a si mesmo e ao mundo. As noites em Mococa eram um ritual à parte. Sentado no chão da sala, ao lado do rádio chiado que transmitia os jogos do Brasileirão, Abel ouvia as histórias de jogadores lendários que haviam escapado da pobreza através do futebol. Nomes como Pelé, Zico e Romário ecoavam em sua mente como hinos de possibilidade. Para ele, essas narrativas não eram apenas contos de fadas distantes,
Eram mapas, guias que mostravam que o impossível podia ser conquistado com garra e inteligência. O primeiro grande obstáculo surgiu quando decidiu transformar o sonho em realidade. A família, ciente das duras realidades sociais, apoiava com o coração, mas temia com a razão. Recursos eram escassos, chuteiras eram um luxo, passagens de ônibus para peneiras em cidades maiores, um investimento arriscado. Ainda assim, Abel não se deixava abater. Carregava nos ombros uma determinação feroz, uma chama que nenhuma dificuldade conseguia apagar. Sua adolescência foi marcada por sacrifícios que moldariam seu caráter. Enquanto amigos desistiam diante das primeiras portas fechadas, ele insistia. Caminhava quilômetros para treinar em campos improvisados, enfrentava olhares de descrença nas peneiras, dormia em rodoviárias para economizar o pouco que tinha. Cada não que recebia era um tijolo a mais na construção de sua resiliência. Ele não queria apenas jogar futebol, queria dominá-lo, entendê-lo, transformá-lo em algo maior. Comentem aqui, qual foi o maior desafio que vocês já superaram em busca de um sonho? A transformação de Abel, de jogador frustrado a treinador brilhante, não aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada lenta, construída sobre uma base de escolhas estratégicas, aprendizado constante e uma compreensão do futebol que transcendia os limites das 4 linhas. Ele não se contentava em ser apenas mais um. Queria deixar um legado, reescrever as regras do jogo. Sua carreira como jogador, embora sólida, nunca alcançara os holofotes que ele sonhara na infância. Lesões, oportunidades perdidas e a dura realidade do futebol brasileiro o levaram a pendurar as chuteiras mais cedo do que gostaria. Mas Abel não viu isso como um fim. Viu como um recomeço. Se o campo não o consagrara como atleta, os bancos de reserva o fariam como maestro. A primeira chance como treinador veio em um cenário modesto, comandando times pequenos do interior. Eram clubes com orçamentos apertados, elencos limitados e estádios que mal lotavam. Mas para Abel, cada jogo era uma oportunidade de ouro. Ele estudava adversários com a precisão de um cientista, analisava cada detalhe, do posicionamento dos zagueiros à velocidade dos atacantes. Suas pranchetas eram preenchidas com rabiscos que pareciam indecifráveis, mas que para ele eram a chave para a vitória. Nessas equipes menores, cada ponto conquistado era uma batalha épica. Uma vitória contra um rival mais forte não era apenas 3 pontos na tabela. Era uma prova de que o talento e a estratégia podiam superar as limitações materiais. Abel transformava jogadores medianos em peças fundamentais. Dava propósito a elencos desacreditados. Ele não gritava ordens. Conversava, motivava, fazia cada atleta acreditar que era parte de algo maior. Quando chegou ao Palmeiras, Abel encontrou o palco perfeito para sua genialidade. O clube, com sua história rica e torcida apaixonada, era o terreno ideal para plantar suas ideias revolucionárias. Ele trouxe consigo uma mentalidade que desafiava o futebol brasileiro tradicional, tão dependente do talento individual e da improvisação. Para Abel, o jogo era uma ciência, uma dança calculada onde cada passo tinha um propósito. Os títulos da Libertadores, 2 conquistas históricas sob seu comando, não foram obra do acaso. Cada campanha era o resultado de uma preparação meticulosa. Abel passava horas analisando vídeos, ajustando táticas, conversando individualmente com os jogadores. Ele conhecia as fraquezas de cada adversário e as explorava com precisão cirúrgica. Mas, acima de tudo, ele entendia seus atletas. Não os via como máquinas de desempenho, mas como homens com histórias, medos, ambições. Sabia como extrair o melhor de cada um, fosse com um incentivo firme ou um olhar de confiança. Sua metodologia mudou o Palmeiras e influenciou o futebol brasileiro como um todo.
Ele trouxe disciplina europeia sem perder a essência brasileira. Criou sistemas onde o coletivo brilhava acima das individualidades. Abel provou que o sucesso não dependia apenas de estrelas, mas de um plano bem executado e de uma equipe que acreditava nele. De volta à loja de carros importados, Abel permanecia firme diante do vendedor. Não levantou a voz, não usou sua fama como arma. Em vez disso, deixou sua história falar por si. Com calma, começou a narrar sua jornada. Não para se vangloriar, mas para ensinar. Cada frase era um convite à reflexão, um espelho que obrigava o funcionário a encarar seus próprios preconceitos. O vendedor, que minutos antes o tratara com desdém, agora o via em silêncio. O sotaque, que ele julgara como sinal de inferioridade, era, na verdade, a marca de uma trajetória extraordinária. A roupa simples escondia um homem que conquistara o mundo com trabalho e inteligência. Abel não precisava provar nada, mas escolheu fazê-lo, não por vaidade, mas por princípio. Aquele encontro ia além de uma simples compra frustrada. Era um confronto entre o preconceito enraizado e a dignidade inabalável. Abel representava milhões de brasileiros que todos os dias enfrentam olhares de julgamento, portas fechadas, oportunidades negadas. Sua presença ali, na frente daquela Ferrari reluzente, era um grito silencioso contra as barreiras invisíveis que ainda dividem a sociedade. O vermelho do carro, que antes simbolizava apenas luxo e status, agora carregava um significado mais profundo. Era a cor da paixão que o movera desde os campos de Mococa, da garra que o levara aos títulos continentais, da transformação que ele inspirava em cada pessoa que cruzava seu caminho. Quer saber mais histórias como esta? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio incrível que mostra a força da superação humana. O preconceito fora derrotado ali, não por confronto, mas por exemplo. Não por agressividade, mas pela eloquência de uma vida que provava mais uma vez que o valor de um homem não está naquilo que os olhos veem, mas naquilo que o coração constrói. Dias após o episódio na loja de carros importados, a história de Abel Ferreira começou a ecoar além das paredes envidraçadas da Avenida Paulista. Não porque ele fizera questão de torná-la pública, mas porque o vendedor, tocado pela lição que recebera, não conseguiu guardar aquilo para si. Em um misto de vergonha e admiração, ele compartilhou o ocorrido com colegas, que logo espalharam a narrativa pelas redes sociais e rodas de conversa. O que começara como um momento de humilhação transformou-se em um símbolo de resistência e reflexão. Abel, por sua vez, não se deixou consumir pelo incidente. Voltou ao seu cotidiano com a mesma determinação de sempre, comandando treinos no Palmeiras, ajustando estratégias, motivando seus jogadores. Mas algo havia mudado. Aquele encontro reacendera nele uma chama que ia além do futebol. A vontade de usar sua voz para inspirar outros a enfrentarem o preconceito com dignidade e ação. Em uma entrevista coletiva semanas depois, um jornalista perguntou sobre o episódio. Abel, com seu jeito sereno e direto, respondeu: "Não guardo mágoa. O que aconteceu ali acontece todos os dias com brasileiros que lutam para serem vistos como são, não como os outros querem enxergar. Se minha história puder mostrar a alguém que o preconceito não define quem você é, então valeu a pena." Suas palavras, simples mas carregadas de significado, reverberaram como um trovão, alcançando milhares de pessoas que se viam refletidas em sua luta. Fora dos holofotes, Abel tomou uma decisão que surpreenderia até os mais próximos. Com parte de seus ganhos como treinador, criou um fundo para apoiar jovens talentos do interior de Minas Gerais, como ele fora um dia. Não era apenas sobre futebol. Era sobre dar oportunidades a meninos e meninas que, como ele, cresciam com sonhos grandes e bolsos vazios.
Ele visitou Mococa para lançar o projeto, caminhando novamente pelos campos de terra onde tudo começara. Ali, sob o mesmo sol que queimara sua pele na infância, ele falou a uma multidão de olhos brilhantes. Vocês não precisam ser aceitos por todos, só precisam acreditar em si mesmos. O vermelho da Ferrari, que um dia representara um sonho pessoal, agora se tornava o emblema de uma causa maior. Abel não comprou o carro, não naquele momento, mas transformou o símbolo em algo mais poderoso, um lembrete de que o sucesso não é medido pelo que se possui, mas pelo que se constrói para os outros. A notícia do fundo se espalhou, e logo outras figuras do esporte e da sociedade se juntaram à iniciativa. O que começara como um gesto individual virou um movimento, uma corrente de solidariedade que dava voz aos invisíveis. Abel, sem alarde, continuava seu trabalho no Palmeiras, mas seu legado já ultrapassava os gramados. Ele se tornara um farol para aqueles que, como ele, enfrentavam o mundo com pouco mais que coragem e determinação. Quer acompanhar mais capítulos dessa jornada inspiradora? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que celebra a força do espírito humano. Naquele dia, na loja, Abel não apenas derrotara o preconceito com sua dignidade. Ele plantara uma semente que floresceria em esperança para gerações. Sua vida, agora mais do que nunca, era a prova de que o verdadeiro triunfo não está em vencer os outros, mas em erguer aqueles que vêm depois de nós. Comentem abaixo. Qual legado você gostaria de deixar para o mundo?